Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu gravei agora, recentemente, aí a mensagem falando sobre Atos capítulo 3, né? E fiquei de dar uma continuidade nessa mensagem. E eu gostaria aqui de fazer essa parte 2 porque vai complementar o entendimento referente a essa mensagem. Na mensagem na parte um, eu comentei ali sobre a questão de Pedro e João, eles estarem indo ali naquele momento para o templo, não para compactuar daquela prática com aquelas pessoas. Tanto é que a gente vê no contexto que eles foram presos depois. Por quê? Porque estavam fazendo algo que não agradou, né, aos líderes religiosos ali do templo, né? E chamaram os guardas, porque a religião e a política eles são entrosados, né? E são muito amigos. Então, assim, quando você incomoda eles, eles recorrem a quem? Eles recorrem à justiça terrena para que você pare de incomodá-los, né? Então, aqui, ó, nós temos eles indo para o templo, mas como eu falei na parte um, não era para compactuar com aqueles homens, louvar a Deus junto com eles, como muitas pessoas deixam a entender quando leem aqui que Pedro e João foram para o templo na hora da oração, na hora nona. Não tem lógica eles estarem agindo dessa forma, a não ser que fosse com estratégia, que é no caso que eles fizeram aqui. Eles foram na hora da oração, na hora nona, que é a hora que o povo estaria lá. A gente vê que no contexto, quase 5.000 pessoas se libertaram, né, da religião, graças à mensagem que Pedro trouxe aqui nesse momento. Leia o contexto para você ver. Foi a mensagem que Pedro se levantou ali falando com autoridade que fez com que aquelas pessoas parassem para pensar se o que elas estavam fazendo estava certo. Porque o Salvador deixou claro que ele veio para convidar as pessoas para buscar o Pai em espírito e em verdade. É uma pena que muitas pessoas hoje distorcem o que é buscar o Pai em espírito e em verdade e dizem até que buscar o Pai em espírito e em verdade é cantar na igreja, é orar na igreja. Mas não tem lógica isso quando a gente entende que buscar o Pai em espírito e em verdade é você poder buscar o Pai em qualquer lugar, aonde você estiver. Foi para isso que ele disse que ele veio para tirar as ovelhas do aprisco. Lembra que ele fala lá em João 10? Ele veio tirar as pessoas desses rituais que escravizam as pessoas e que as cegam, as tornando duas vezes merecedoras do inferno. Porque o Pai não quer que as pessoas se tornem religiosas, achando que com isso se tornaram pessoas melhores diante do Pai. Porque tem muita gente que acha que porque agora é um evangélico, é um crente, e eu já passei por isso, a gente se acha melhor do que as outras pessoas. O que o Pai quer é que de fato nós sejamos melhores do que as outras pessoas, mas sendo pessoas justas, honestas, transparentes, pessoas verdadeiras, sendo luz, como João fala lá em João 3, que ele fala que o Pai, ele chama as pessoas, que foi isso que o Salvador veio fazer, ele chama as pessoas para vir para a luz. Aonde não há trevas, não tem nada encoberto. Quando fala para vir para a luz, é para vir para o lado onde existe honestidade, transparência, não tem falcatrua, não tem ninguém querendo se dar bem em cima de ninguém. Ou seja, a pessoa passa a ser como o Criador é. É o que é. Não é duas caras. Isso é vir para a luz. Sabe? Não fica de fofoquinha da vida dos outros. A pessoa passa a ser uma pessoa transparente para com o próximo. Você olha para a pessoa e você vê ela, o que ela é de fato, né? Então, ninguém fica mais nas trevas quando entende a verdade do Criador. E é isso que os discípulos com certeza foram falar nessa ocasião aqui. Por quê? No contexto a gente vê que Pedro ali, eles colocaram uma parte do que Pedro falou, que o povo negou o Salvador, ele estava para ser solto. Pôncio Pilatos já tinha autorizado que o soltasse, mas quando foi para o povo decidir, o povo preferiu soltar um bandido. A gente vê essa parte aqui quando Pedro se levanta, né, para falar com o povo. É muito interessante que quando Pedro se levanta, ó, verso 12, quando ele se levanta para falar com o povo, a gente vê que ele começa a trazer a compreensão do povo desde lá de trás, ó, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu filho, né, que é o filho da promessa. O Salvador foi o primeiro filho nascido do Espírito, o filho que nasceu não pela mão dos homens. O que significa nascer do Espírito? A gente percebe que o Salvador, ele não praticou nenhuma religião. Ele não teve um guia religioso, ele não teve um líder para ensinar nada para ele.
O próprio Espírito Santo do Criador que nele estava, que o ungiu. Por isso Messias é alguém que está ungido, está cheio de algo. E o que estava cheio, né, nele? Ele estava cheio da presença do Criador. Esse era o seu professor, o seu pai, o seu tutor. Por isso que fala que ele nasceu do Espírito, não nasceu dos homens. Só aí já contraria muito esse sistema religioso que está aí, tentando gerar filhos o tempo todo através de cultos, escolas dominicais, faculdades, cursos de teologias, livros, o tempo todo tentando gerar filhos para o Criador, mas o filho que o pai tem prazer é o filho que nasce do Espírito, que não nasce pela vontade dos homens. Ah, mas então, e o trabalho dos discípulos irem e pregar o evangelho a toda criatura? Para que faria isso se não precisa então pregar? O trabalho do verdadeiro anunciante do evangelho é dizer para as pessoas que elas têm pai. Não é você ser o pai dela. Não é eu ser o guia dela, o pai dela. Mas é dizer para ela que se ela crer, ela vai ser recebida com muito amor pelo Criador do Universo, para que Ele possa agora guiá-la, para que Ele agora possa alimentá-la, e não mais ela ficar nas mãos dos homens que as escraviza em seus apriscos, com comidinha na hora marcada, com culto às 9 horas, às 8 horas, tem culto de manhã, de tarde, de noite, tudo com fins lucrativos. Contrariando o que o próprio Salvador falou em Mateus 10 para os discípulos, quando disse para eles irem, isso ninguém fala. Ele disse para eles não levarem alforjes. Ele disse para eles dar de graça o que de graça receberam. O que eles receberam de graça? A verdade, a presença do Espírito Santo. O problema é que hoje muitas pessoas estão cobrando para pregar, para vender seus CDs, porque são pessoas que tiveram que pagar para saber alguma coisa. E o que sabem, muitas das vezes, é mera repetição, aprendeu com alguém. Como é lindo uma pessoa que aprende a verdade diretamente do Espírito Santo. E quando aprendemos do Espírito Santo, aí cumpre-se o que Paulo fala, quando ele fala que é um batismo. Quando nós aprendemos com o Espírito Santo, o entendimento é único. Não existe essa quantidade de religião, cada um defendendo o seu ponto de vista. Porque todos nascendo do Espírito vão entender que a mensagem do Evangelho é simples. Amai uns aos outros como eu vos amei, como disse o Salvador. Faça para o próximo o que você quer para você. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Por que as pessoas insistem em ficar querendo entender o livro Bíblia de ponta a ponta, sendo que o mandamento é simples? É não fazer para o próximo o que a gente não quer para nós. Olha como é simples. Por que tanta teoria? Se é na prática que a gente agrada o Pai. Não é o conhecimento que você tem que vai agradá-lo. Você não vai surpreender o Criador por ter muito conhecimento. Mas você surpreende o Criador do Universo quando você age como filho obediente. Quando você age como uma esposa fiel, que não tem amantes, que não procura conhecimento sobre ele por boca dos outros, mas você vai direto a ele para ter dele aquilo que você precisa. Eu lembro-me que quando no início da minha conversão de verdade ao verdadeiro evangelho, não a esse evangelho de bijuteria que eu aprendi desde criança, porque eu nasci dentro de um berço evangélico, mas quando eu tive de verdade a minha conversão, que foi mais ou menos parecido como Paulo, aprendi dos Gamaliéis da vida, até que em certo momento eu tive que reconhecer que eu estava buscando o Criador por intermédio de amantes. E eu lembro que o primeiro sonho que me despertou para mudar a minha busca e começar a buscar o Pai em Espírito, no meu sonho, um rapaz, ele me disse que eu só teria a compreensão da palavra em espírito, em verdade, se eu não buscasse mais em amantes. E depois desse dia, eu perdi até o prazer de buscar, né, por intermédio de outras pessoas. Muitos que estão vindo aqui hoje não estão vindo buscar a palavra comigo, mas estão vindo para entender como faz para chegar também ao verdadeiro Criador e receber dele o pão vivo. A pessoa está querendo entrar para as bodas e ela acaba vindo até esse canal para entender como que faz para entrar, como que faz para se assentar na mesa com os profetas, com o Salvador. Eu quero. Porque a vida toda você foi ensinado que sentar na mesa com os profetas, com o Salvador, com Abraão, com Moisés, é lá no futuro, sempre no futuro o sistema jogando e as pessoas sendo impedidas de ceiar hoje. As pessoas sendo impedidas de se casar hoje.
de entrar para o quarto hoje. Se fosse lá para o futuro, por que o Messias falou para entrar para o quarto lá em Mateus 6? Desde aquela época ele está convidando, entrem para o quarto. Parem de se relacionar pelas esquinas. Parem de se relacionar com as prostitutas que se exibem enquanto têm relação. Venham para o quarto, se relacionem de forma íntima com o Pai. Agora, aqui voltando para Atos, eu acabo me empolgando. Aqui o que eu acho interessante é que esse rapaz que é curado aqui, há quantos anos ele estava na porta do templo procurando ali receber uma esmola? E nunca ninguém dos que estavam lá deram algo para ele tão valioso, porque eles não tinham. Eles não tinham essa pedra preciosa que Pedro e João deu para eles, para aquele homem. Ah, mas que pedra que ele deu? Lá diz que eles não tinham nada para dar. Ele deu o Espírito Santo, que é a maior riqueza que alguém pode dar para outra pessoa. Eles deram o que eles tinham. E isso foi o suficiente para aquele homem nunca mais precisar de esmolas. Pare de depender de homens que ficam dando esmolas para você. O Criador do Universo é o dono do ouro e da prata, e eu estou falando espiritualmente. Não pense que eu falo de coisas da terra, que nunca eu falo em coisas da terra neste canal. O Criador do Universo é dono do ouro e da prata. Muita gente fala sobre isso para que você compre carro, casas nessa terra, onde o próprio Salvador disse para não acumularmos isso aqui, que a traça e o ladrão rouba, a traça corrói. Ele não falou para acumularmos coisas aqui, mas ele falou para comprarmos dele colírio para que possamos ver. Ele pediu para que a gente compre dele o quê? Que a gente compre dele a verdade, que a gente busque a verdade. E ele, ali Pedro e João deram para aquele homem aquilo que eles receberam de graça. Eles deram e aquele homem não sabia o quão poderoso poderia ser aquilo que eles estavam dando. Ao ponto de ele nunca mais ter que ficar mendigando na porta de um templo. E quantos anos lá mendigando e ninguém poderia dar nada para ele de valor. Davam coisas dessa terra que não tem valor nenhum. Talvez um passava, dava ali R$1, vamos falar do dinheiro de hoje. Outro passava, dava ali R$2, outro passava, até dava R$10. Olha que generoso, o que eu acho até difícil, que a gente vê na parábola do bom samaritano, que aquele povo não tinha um pingo de compaixão pelo próximo, porque eram religiosos. Eu fui religioso por muito tempo e eu não tinha compaixão pelo próximo, eu pensava só no meu próprio umbigo. Hoje eu olho para o próximo e eu penso nele como sendo eu. Quando vou fazer algum negócio, dificilmente fico devendo, pago um dia. Me esforço, se for dever, vou lá, converso, faço de tudo, devolvo o que eu comprei, mas eu não deixo ele na mão porque eu penso como se fosse para mim. Aí você começa a entrar para o reino. Entrar para o reino é você sentir a dor do próximo como sendo um corpo de verdade. E é isso que está acontecendo hoje em dia. O Pai está levantando pessoas para trazer mensagens que unifiquem o corpo e não que separe. E não que abram templos e mais templos, falando, não, aqui a gente fala a verdade. Como eu falei na mensagem que eu gravei ontem, não, aqui falar a verdade, não adianta procurar por aí, não. A verdade do Pai é que se nós não fizermos para o próximo aquilo que a gente quer para nós, se a gente é capaz de mentir, de enganar, de falar mal do próximo, então nós não estamos no reino do Pai. Não participamos do banquete, ficamos pro lado de fora. E não adianta querer ir para uma religião para tentar comprar o Criador, porque o Criador não é comprado com esse tipo de ritual de morto. O Pai quer sacrifício vivo. Ele quer sacrifício vivo da humanidade. Quando isso acontecer, vamos encontrar de fato o paraíso que nos roubam a todos os dias por causa dos fermentos. Mas aqui, finalizando, eles dão para ele então a verdade do Criador que o liberta. Claro que ali fisicamente, porque aquele povo precisava ver para crer ainda, precisamos entender em que momento da história estamos falando. O povo ainda era muito recente a morte do Salvador, não haviam entendido nada da mensagem dele, e aqui Pedro está tentando abrir os olhos daquele povo. E um fato interessante é o seguinte, que aqui ele é chamado a atenção de que os guardas são chamados porque eles estavam tentando colocar na mente das pessoas a questão da ressurreição dos mortos, né? Um fato que é muito interessante, essa ressurreição dos mortos que eles estavam pregando aqui eram para aquelas pessoas que estavam mortas espiritualmente, né? É isso que os líderes ficavam incomodados. O que incomoda um líder religioso não é no final da vida você ressuscitar, mas é hoje você ressuscitar, porque a pessoa que ressuscita hoje em espírito e em verdade, ela não come mais do banquete que os líderes dão, que são migalhas, não é nenhum banquete.
Mas muita gente acha que é valioso. O dia que ela descobrir que ela só comia migalha e quando ela começar a comer do pão verdadeiro, ela vai sim ficar brava com os líderes, que o tempo todo as mantiveram ali, mantendo eles para eles darem migalhas para elas, né? Então assim, a gente percebe que a ressurreição que agrada o Pai é a primeira, é a que acontece neste corpo. Porque como que uma pessoa vai herdar o reino com o Criador, participar lá com ele, junto com o trigo, se nessa vida ela não ressuscitou? Ela não acordou para fazer o que é certo, para salvar a sua ação. Porque a mensagem do Salvador, quando damos crédito, a gente salva a nossa ação. Quando a gente não faz para o próximo o que não quer para nós, ou fazemos para ele o que queremos para nós, no sentido de que, poxa, se eu quero algo bom para mim, eu vou também fazer algo bom para o meu próximo. Quando isso acontece, significa que você ressuscitou, que você não é mais a mesma criatura, você se converteu dos seus maus caminhos, não a uma religião, mas se converteu dos seus maus caminhos, passou a fazer o que é certo, agrada ao Pai. E aí naquele grande dia, no dia do juízo final, o Pai vem e ressuscita os seus trigos para viver junto com Ele. Porque enquanto estavam aqui, deram crédito à mensagem. Porque senão não tem valor. Você percebe que esses homens que estão aí hoje pregando, é com muita tristeza que eu falo isso, e não estou dando nome. Se a carapuça serve, vista. Mas eu não estou dando nome, não diga que eu estou dando nome. Mas para analisar, as pessoas até hoje estão presas no sacrifício do Messias, como aqueles homens faziam com os animais. E não estão dando crédito à mensagem dele. Tanto não estão dando crédito que quando vão ouvir a mensagem dele, vão ouvir por intermédio de homens que lucram. Um negociante, ele dificilmente fala a verdade o tempo todo, ele tem que sempre dar uma mentirinha aqui, outra ali para conseguir vender o seu produto. Quem diz que não é assim para vender a mensagem? Não diz que os lavradores maus iriam viver da herança? E será que para viver da herança eles estão falando sempre a verdade? Se for assim, deveriam de dar de graça o que receberam, né? Deveriam de serem homens que não fazem discípulos para si, porque quando você banca suas próprias contas com o evangelho, você está fazendo discípulos para si, para conseguir ter mais condições. Então assim, a mensagem de Atos 3 e 4 fica claro de que a ressurreição que precisava acontecer ali era a ressurreição em espírito, o povo estava morto espiritualmente. Ali diz que quase 5.000 pessoas ressuscitaram. Não sei se a maioria depois continuou viva ou se a grande maioria foram mortos novamente. Porque o dragão, diz as escrituras, que se levantou, que é o engano, né? O dragão era uma serpente, virou um dragão e fica mais fácil você lutar contra. E aí, com certeza, muitas daquelas pessoas que ressuscitaram foram mortas por esses homens. E não é morto de tiro, de matar mesmo, mas é porque voltaram para a carne. Voltaram a não ter mais sentimento pelo próximo, voltaram a praticar suas religiões e aí voltaram a ser mortos aos olhos do Pai. Mas ali diz que 5.000 pessoas, no contexto fala que acordaram. Opa, chegou a hora de acordar, né? E aí Pedro e João foram levados para a prisão até que eles não falassem mais sobre isso, porque, pensa comigo, o que muda na vida daquelas pessoas se elas entendessem sobre a ressurreição lá no futuro? O que muda na vida daqueles líderes religiosos? Iria mudar se aquele homem que foi curado lá, do coxo, não precisasse mais de esmolas e agora pudesse entrar lá e praticar o ritual junto com eles? O que mudaria na vida dos líderes religiosos? Nada. Mas quando uma pessoa nasce do Espírito, quando uma cega abre seus olhos espirituais ou seus ouvidos e começa a se relacionar diretamente com o Criador, tendo Ele como seu marido, buscando ao Pai não em apriscos, mas nos pastos verdejantes, se alimentando 24 horas dele, aí sim o sistema todo, não só religioso como político, tem grandes chances de sucumbir, tem grandes chances de se acabar, porque as pessoas não precisarão mais de leis para serem boas. Então, para que precisar de um governo humano? As pessoas não precisam mais de guias religiosos para dizer o que é certo e o que é errado, porque todos o conhecerão. Todos estarão ligados no mesmo Criador, como um corpo. Para que precisar de religião ou política se você se alimenta do Criador do Universo? Aí sim, aqueles homens perderiam muito e por isso resolveram prender Pedro e João para não falar mais. Que o Eterno abençoe sua vida e eu espero que essa mensagem possa abrir
o seu entendimento. Muito. Até mais.